Tem uma frase que eu uso muito dentro da minha comunidade, é que padrões óbvios geram stops previsíveis. 90% dos traders não sabe o que olhar quando o gráfico está se movimentando. E é aí que as instituições aproveitam para montar figuras perfeitas para arrancar o dinheiro do seu bolso. Nesse vídeo eu vou te mostrar que o que te ensinaram como seguro, na verdade, é uma armadilha institucional. Vem comigo! Então vamos lá, meus amigos, vamos falar da grande porta de entrada no mercado para a maioria dos operadores. Nós temos duas escolas que são referência: análise técnica clássica e price action. 90% dos traders que começam no mercado começam por essas duas técnicas. E qual que é o perigo disso se você estiver operando dentro delas? Todos os padrões que acontecem ali, que formam modelos de entrada, eles são previsíveis. Os institucionais, que são players inteligentes, que têm tecnologia de alta performance, de última geração, eles conseguem entender de maneira óbvia onde os stops dessas operações ficam posicionados. Vou trazer aqui alguns exemplos básicos. Vamos falar da zona de suporte e resistência. Quando você tem uma área de suporte que muitas pessoas acreditam que o mercado não vai romper aquilo ali e vão fazer compras todas as vezes que o mercado tocar essas regiões, como se fosse um ping-pong, batesse e voltasse sempre, eles vão precisar posicionar o stop abaixo dessa região, porque é o que é ensinado dentro do price action. Você compra uma zona de suporte e deixa o seu stop fora dessa área de suporte. Então, isso para o institucional é muito simples de entender e de perceber esse acúmulo de liquidez abaixo dessa zona. Quanto mais tempo ele passa aqui nessa região, mais liquidez vai sendo formada e maior é o movimento contrário quando ele cair para essa zona. Vou explicar mais e presta atenção nisso aqui, pega um papel e caneta porque é muito importante. As operações de compra que estão sendo realizadas pelos operadores de suporte e resistência, eles estão efetuando essas operações aqui e o stop dessas operações estão aqui embaixo, como eu mencionei anteriormente. Esses stops que estão sendo colocados aqui são ordens contrárias às operações que estão sendo realizadas. De forma resumida, se estão comprando na zona de suporte, a saída dessa operação ou o stop dessa operação é um contrato de venda. E por que é importante você entender disso? O institucional está o tempo inteiro na busca por liquidez para conseguir movimentar o dinheiro que ele precisa. É como se ele chegasse com um caminhão de dinheiro precisando se desfazer daquilo em algum lugar e ele não tivesse onde, não tivesse como fazer isso. Ele precisa encontrar essas áreas de liquidez para fazer o casamento ali das suas operações, muitas vezes com os stops em áreas previsíveis. Então, quando você tem essa infinidade de contratos de venda aqui, o institucional ele vai se aproveitar disso para fazer o movimento contrário. Então, quando cai nessa região, existe aqui o grande movimento, a grande compra institucional, e ele faz esse movimento contrário, tirando quem estava aqui enxergando a zona de suporte como uma área de operação e colocando o dinheiro inteligente a favor desse movimento. Qual é a grande diferença do SMC para as outras técnicas? Nós esperamos esse movimento acontecer e compramos depois que o mercado faz esse grande movimento, trazendo ali a confirmação e uma alta taxa de acerto para as nossas operações. E tem um detalhe mais importante, que também gera aqui liquidez vendedora. Muitas vezes, quando o mercado rompe essa região aqui para baixo, operadores que estavam acreditando na área de suporte viram a mão para venda, achando que essa área foi rompida e que agora vai descer eternamente aqui para baixo. E quando eles viram essa mão para venda, também gera essa liquidez vendedora. Então, de ambas as maneiras, você tem aqui a formação de liquidez vendedora para o grande player fazer a sua operação. Eu estou trazendo aqui um par de moeda de uma análise que eu fiz com os meus alunos da mentoria, falando desse movimento de alta que poderia acontecer para esse ativo AUD-USD. E qual é a curiosidade aqui, né? Quando a gente joga um pouquinho para o lado esquerdo do gráfico e você olha a floresta como um todo, né, e não somente um pedaço dela, ou uma árvore, ou uma folha, o que que você encontra aqui? Primeiro, nós já tínhamos um gap nessa região. Gap já é área de liquidez. Segundo, você tinha uma área onde estava sendo formada uma zona de suporte. Essa zona de suporte ela estava explícita aqui e nós já havíamos entendido que era um movimento de manipulação. Então, aqui existia um fundo, depois
um outro fundo aqui nessa região, aliás, um fundo triplo, né? Depois mais um fundo aqui, mais um fundo aqui, mais um e mais um. Todos esses fundos sendo formados próximos ao fechamento de gap. Por quê? Porque o grande player ele já tinha intenção de comprar nessa zona de gap. E olha só o que acontece na sequência, trazendo um pouquinho para o lado, o grande movimento institucional. Existiu a manipulação dessa área, o mercado mergulhou para essa área de liquidez, faz aqui uma reação imediata, engolfando o candle anterior, e aqui você já tem um modelo de entrada para o meu operacional nesse tipo de situação. Quando você encontra essa área de liquidez e essa reação instantânea, você já tem um modelo de entrada aqui e você já consegue surfar esse movimento. Então, olha como o padrão foi previsível, né? Você entendendo isso daqui, você vai estar à frente de muita gente no mercado. E não para por aí, você tem outros padrões que geram liquidez também no mercado que é preciso ficar atento. Vamos pensar no ombro cabeça a ombro, que é formado muitas vezes no gráfico propositalmente e muitos players, inclusive os caras que operam SMC, acabam se confundindo. Prestem atenção nisso daqui. Geralmente você tem uma perna de alta, você tem um pullback, você tem um rompimento de topo de estrutura, você tem aqui um movimento que deixa um fundo sem romper o anterior e um topinho mais baixo fazendo esse movimento. Esse ombro cabeça a ombro, que é estudado e muito operado dentro da análise técnica, ensina que você faz aqui a sua operação de venda na perda desse pescoço do ombro cabeça a ombro. E o seu stop muitas vezes fica posicionado aqui em cima, nessa região de topo. Olha que loucura, o risco-retorno disso daqui é horrível. O que você vai observar a partir de agora? O ponto mais importante aqui é esse rompimento de topo, tá? Isso daqui já traz para a gente a direção e a tendência do movimento. Aqui você tem uma quebra de estrutura a favor da alta. E muitas vezes, quando você tem esse movimento sendo formado, existe um ponto de interesse não mitigado lá embaixo, que basicamente o institucional precisa voltar para restabelecer ali a eficiência da região para depois fazer o movimento de alta. Enquanto alguns estão procurando por venda, por essa configuração de ombro, cabeça a ombro, nós, operadores de SMC, estamos enxergando isso daqui como uma liquidez de fundo duplo e vamos comprar aqui embaixo num ponto de interesse, que pode ser um OB, pode ser um Fair Value Gap, pode ser um Fair Value Gap, um BPR, vários conceitos aí do nosso operacional. Entrada aqui, qual é o alvo desse movimento? No topo. E o que vai acontecer com o cara que vendeu a perda do pescoço do ombro cabeça a ombro? Ele vai posicionar o stop aqui em cima e vai ser estopado. Então o mais importante é você conseguir identificar a direção do movimento e se esse ponto de interesse já foi mitigado ou não. Isso daqui não é choque. Por isso que eu falei que os operadores de SMC acabam também se confundindo nesse movimento, achando que o mercado está fazendo um choque. Mas na verdade não. É uma captura de liquidez para seguir no movimento de alta. E olha só que curioso, eu estou aqui com o mesmo movimento explicado agora lá no slide. Você tem aqui uma movimentação de alta sendo gerada com um rompimento de topo. Esse rompimento de topo ele traz para você a sua estrutura principal, ou seja, o movimento de alta, a tendência de alta estabelecida, e depois o mercado volta, recua e perde aqui o pescoço, como é conhecido dentro do ombro, cabeça a ombro. Os operadores vão fazer o quê? Dentro da análise técnica, vão vender essa região do pescoço e vão deixar o stop aqui em cima. Os operadores de SMC, eles vão olhar o ponto de interesse dentro do movimento de referência, que é essa movimentação de alta aqui. E qual era a referência de um ponto de entrada aqui dentro do SMC? Um order block. Você tinha um order block exatamente aqui, embaixo desses fundos, o mercado traz liquidez, as pessoas vão vender achando que é um rompimento de fundo e na verdade nada mais é do que uma armadilha institucional para depois fazer o movimento de alta e seguir esse fluxo comprador. E não para por aí, você tem um movimento que é muito operado e nós talvez utilizamos ele diariamente dentro da nossa comunidade, justamente do lado contrário, visando ali a captura de liquidez para depois uma entrada a favor do institucional, que é a questão da LTA e da LTB. Como que isso daqui é utilizado pelo grande player para manipular o mercado? Dentro da análise técnica, é ensinado que no terceiro toque de uma LTA ou LTB,
a operação ela deve acontecer. E você deve deixar o seu stop posicionado fora dessa região. Basicamente aqui, você teria o institucional usando essa LTA para trazer compradores aqui nessa região. Ao tocar essa região de LTA, muitos operadores de análise técnica vão comprar e vão deixar o stop abaixo dessa zona. O que isso vai acontecer na prática? Por que o institucional volta para pegar essa região? Essa compra vai gerar aquele mesmo processo. As compras têm stops ali com contratos de venda e essa venda vai gerar essa liquidez para o institucional poder comprar posteriormente. Então, ao recuar para essa faixa e induzir esse processo de compra, muitas vezes ele usa essa liquidez aqui embaixo, que é contrato de venda, para fazer a sua compra e depois seguir a tendência ali já estabelecida. Então, aqui é mais uma armadilha colocada para fazer você cair, antecipando a sua operação e depois o grande player fazer o movimento contrário. Vejam esse exemplo clássico. O mercado faz aqui um topo, faz um segundo topo aqui e um terceiro topo, trazendo vendedores para esse movimento. Olha o movimento como induz, trazendo aqui inclusive força na venda, trazendo fair value gap. E o que acontece com esses vendedores? Eles ficam presos nessa operação. E por que eles ficam presos? Porque essa venda que foi realizada aqui, a saída era na região de fundo, como diz ali o manual da análise técnica. E o que acontece com esse movimento? O grande player induz, faz essa quebra interna e depois usa todos esses stops para fazer o movimento contrário. Então aqui existia um caminhão de ordens aqui de stop das operações ali vendedoras e o institucional, nesse exemplo aqui, acabou utilizando isso para impulsionar o movimento. Esse aqui é o mesmo movimento que anteriormente eu falei sobre o ombro cabeça ombro. Olha como eles se encaixam. O grande player já tinha o interesse de comprar aqui. E ele já realizou essa compra na indução do ombro cabeça ombro. E essa continuidade aqui é somente o que era previsto para essa estrutura de alta. E obviamente aqui a intenção não era do grande player fazer uma venda, e sim usar esses stops para impulsionar o movimento, recebendo mais lucro ainda dessa compra que foi realizada aqui no order block. Aqui mais um exemplo clássico. Você tem uma LTA, onde o mercado deixa dois fundos nivelados, fundos obviamente ali feitos para manipular no terceiro toque, e você tem o mercado empurrando aqui para baixo. Muitas pessoas também vão acreditar nesse rompimento e vão vender nessa região, e obviamente o institucional usa isso daqui para fazer a sua compra. Pelo tamanho da barra você percebe isso. Usou a liquidez para fazer esse movimento contrário e descarregou isso daqui nesse topinho, nesse movimento. Então, quando você entende essa lógica, e tem vários padrões que nós utilizamos justamente indo na contramão do varejo, você consegue pegar operações a favor dos grandes players. E quando falam que o SMC ele é a mesma coisa que a análise técnica clássica gourmet, isso é uma grande mentira. E é isso que eu queria passar para vocês, eu espero que tenham gostado. Se esse conteúdo ele foi relevante, se ele vai te ajudar de alguma forma aí nas suas operações, deixa o seu like, se inscreva também se você não for inscrito para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e até mais!